Bom, iniciando os estudos de direito penal, vamos estudar hoje alguns princípios, né, que são cobrados nas provas de direito penal. Vamos iniciar com o princípio chamado de princípio da legalidade, que está previsto no artigo 5, inciso IXXX 1x da Constituição Federal, onde assim diz: não haverá crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. O artigo 1 do Código Penal fala que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Isso é, na criação de infrações penais e nas suas cominações de penas, incumbem, com exclusividade a lei, isso em seu sentido formal e material, como leis ordinárias e leis complementares. Sobre a questão de suas consequências. Bom, tem a vedação da edição de medida provisória sobre direito penal. É importante você saber disso. Isso é, não pode criar medida provisória que trate sobre matéria de direito penal. Também é proibida que a analogia in mala parte. Isso é, não pode aplicar uma analogia in mala parte. Isso é, para prejudicar o réu, Existem algumas diferenças, que é importante saber, que são cobradas entre legalidade e reserva legal. Quando nós tratamos sobre legalidade, estamos tratando de todas as espécies, legislativas do artigo 59 da Constituição Federal. Mas quando nós abordamos a questão de reserva legal, nós estamos tratando sobre leis ordinárias e leis complementares. O princípio da retroatividade. A questão da lei penal mais benéfica. Ninguém pode ser punido, por fato que isso é, que a lei posterior deixa de considerar crime, cessando, em virtude dela, a execução e os efeitos da pena na sentença condenatória. A lei posterior que, de qualquer modo, buscar favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitado em julgado. E o princípio da insignificância, cobrado em concursos públicos, cobrado em diversas provas de direito penal. Isso é, são causas. A causa da atipicidade material da conduta. O estudo se baseia com simplicidade a atipicidade material. Isso é, professor doutrinador Laus Roxin foi o primeiro a discorrer sobre este princípio, que ele é calcado no brocado latino menina no curate praeton, Os seus requisitos objetivos e os requisitos subjetivos. Os requisitos subjetivos é que a multireincidência específica somada ao fato, de o acusado, isso é, o acusado está
em uma prisão domiciliar durante as reiterações criminosas são, circunstâncias que busca a inviabilizar a aplicação do princípio da insignificância. Isso está previsto no informativo 746 do STJ, certo? Quanto à questão dos requisitos objetivos, a mínima ofensividade da conduta, o reduzido grau de reprovação do comportamento, ausência de periculosidade social da ação, inexpressividade da lesão jurídica provocada. Os delitos que admitem o princípio da insignificância. Atenção. Furto simples, crimes contra a ordem tributária. Tem uma questão nos crimes contra a ordem tributária que é importante você que está me ouvindo compreender. Tanto o Supremo, no seu informativo 898, como o STJ, no informativo 622, fixaram a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância quanto a débitos tributários não ultrapassar a 20 mil. Isso está previsto na portaria 75 e 132 de 2002 do MF. Crimes ambientais. Existe também essa possibilidade. Bom, agora vamos para os delitos que não admite o princípio da insignificância. Vamos lá. O furto na modalidade qualificado, a lesão corporal. Bom, quanto ao furto qualificado, o Supremo já, aplicou o princípio da insignificância ao furto qualificado diante de peculiaridades do caso concreto. Isso está no informativo 911. Na ocasião, a segunda turma deu um provimento a um agravo regimental para conceder, uma ordem, de habeas corpus, a fim de absolver um paciente da acusação de furto qualificado pela subtração de um animal, Isso era um galo e 4 galinhas caipiras, tratava de animais como galinha, 3 quilos de feijão e bens avaliados em pouco mais de R$100, Então, a segunda turma viu a insignificância nessa situação e aplicou o princípio da insignificância. O tráfico de drogas, o roubo, o crime de moeda falsa, contrabando. Aí tem uma atenção. O Supremo, o STJ, já aplicou o princípio da insignificância no caso de contrabando de pequena quantidade de remédio para uso próprio e não para venda para terceiro, certo? O estelionato previdenciário não cabe a aplicação do princípio da insignificância. O estelionato envolvendo FGTS,
estelionato envolvendo seguro desemprego, porte de arma ou munição. E aqui tem uma informação importante. Já o Supremo, o STF, entendeu ser atípica a conduta de que porta, né, na forma de pingente, porta, né, na forma de pingente, munição desacompanhada de arma, está previsto no informativo 826. Isso é, a pessoa que estava portando um pingente de uma munição desacompanhada de arma, então entendeu, né, a aplicação da insignificância. Os delitos cometidos no contexto de violência doméstica e familiar. Eu quero chamar a atenção para você de duas súmulas. A súmula 589 do STJ e a súmula 599 do STJ. A primeira, a súmula 589 do STJ, é inaplicável o princípio da significância em crimes ou contravenções penais praticadas contra a mulher no âmbito das relações domésticas. Também não se cabe em crimes contra a administração pública. A súmula 599 do STJ também alega que o princípio da insignificância ele não é aplicável a crimes contra a administração pública. Princípio da alteridade. Isso é, ninguém pode ser punido por mal que causar apenas a si próprio. O princípio da individualização da pena é muito importante também você compreender. Isso também é chamado de princípio da responsabilidade, isso é, penal subjetiva. Quando nós tratamos da penal subjetiva, para haver a responsabilidade penal ao agente, é imprescindível que a conduta tenha sido em sua modalidade dolosa ou culposa. Quando tratamos do princípio da individualização da pena, o princípio da individualização da pena, ele tem um escopo de estabelecer a sanção adequada a cada infração penal. Segundo Greco 2011, se baseia em 3 prismas, a saber, primeiro, combinação em abstrato, aplicação em concreto e execução da pena. Quando vamos falar do princípio da adequação social, assim diz, não se pode punir o comportamento que tenha, embora a previsão em lei como crime, mas não afronta o sentido social de justiça e não revoga a lei penal. Agora vamos falar do princípio da intervenção mínima. A criminalização de certas condutas só se presta quando for
imprescindível para a proteção de certo bem ou interesses. Quando tratamos do princípio da intervenção mínima, tem a questão da fragmentariedade e a subsidiariedade. O que é fragmentariedade? A aplicabilidade no plano abstrato, isso é, orienta a atividade legislativa na seleção dos bens jurídicos que são os mais importantes. Quando falamos de subsidiariedade, é que o direito penal funciona como um soldado de reserva, muito cobrado em provas. Ele só intervém quando os demais ramos do direito forem insuficientes. Então, a sua aplicação em um caso concreto, ou seja, na aplicação da lei propriamente dita penal. Bom, para concluir, nós vamos falar do princípio da exclusiva proteção dos bens jurídicos, o princípio da humanização das penas e o princípio da intranscendência da pena. Quanto ao princípio da exclusiva proteção dos bens jurídicos, isso é, o direito penal, ele deve, preste atenção no que eu estou dizendo agora, deve tutela exclusivamente a bens jurídicos, ou seja, não pode se prestar a proteger questões de ordem ética, moral ou religiosa, Quanto ao princípio da intranscendência da pena, o artigo 5, inciso XLV da Constituição Federal, assim fala que a pena não poderá passar da pessoa do condenado. Para concluir os estudos, e com meus votos de agradecimento a você, meu ouvinte, e você que me assiste, curte esse vídeo, compartilha, certo? Princípio da humanização das penas, previsto no artigo 5, em seu inciso XLV2 da Constituição Federal. Bom, ele visa assegurar a integridade física e moral da pessoa presa. Obrigado a você e até mais.